Se vocês tivessem 300 mil reais hoje, o que vocês fariam? Comprariam uma casa para vocês poderem alugar ou vocês investiriam para ter uma renda? Muitos acreditam que se você ter um imóvel fixo, ali para alugar, você tem mais segurança. Mas será mesmo que ele rende mais do que você investir no mercado? Olá, meus investidores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Porque hoje aqui no meu vídeo a gente vai ver qual que é a melhor decisão para uma renda passiva. Você comprar uma casa para alugar ou você investir no mercado, pessoal, em fundos imobiliários, foi o exemplo que eu vou dar para vocês. Então, antes de mais nada, já deixa aquele like, se inscreve no meu canal e bora para mais um vídeo. Então, pessoal, a gente vai começar nosso vídeo, Então, qual será a melhor opção? Comprar a sua casa para você poder alugar, no valor de 300 mil, ou você investir? Qual será que dá mais dinheiro? Vocês já se perguntaram? A gente vai descobrir também quais são, pessoal, os pontos positivos e os negativos de você alugar e investir. Tá? Vou mostrar tudo para vocês certinho. E qual será, no final de tudo isso, qual será a melhor opção? Vocês já se perguntaram? Será que é bom a gente comprar uma casa e alugar? Ou será melhor a gente investir todo esse dinheiro? Então fique comigo aqui que a gente vai ver qual será a melhor opção. Então, pessoal, a gente vai para a primeira opção, comprar uma casa para aluguel, Ali para a gente pôr inquilino. Então a gente vai colocar a conta bruta, Vamos fazer ali o real mesmo da questão. Então, vamos imaginar que a casa, ela vale 300 mil reais. E o aluguel médio dos 300 mil reais seria 1.800 reais por mês, tá? Então, é só fazer esse 1.800 vezes 12. Por que 12? Porque seria ali por um ano, Então, você ali teria, um lucro por ano de 21.600 por ano, Então, 1.800 em 12 vezes, que é um ano, você teria ali 21.600. Agora, a gente vai dividir esse valor, tá? A gente vai colocar ali 21.600, que é o acúmulo do ano, tá? Dividido pelos 300 mil reais. Então, a gente vai ter uma porcentagem aí de 7,2% ao ano. Isso é bruto, tá, pessoal? Então, até aqui tá 100%, certo dizer que você tem ali um 7,2% ao ano se você alugar o imóvel, tá? Você vai receber desse imóvel. Mas agora eu vou falar para você, pessoal, o que pouca gente fala, tá? Que esses 7,2% eles são brutos. Ou seja, antes de considerar que tem vacância, que é? Às vezes você fica um bom tempo com o imóvel vazio, tem o IPTU que você tem que pagar, que o inquilino ele não paga, tá? Isso é responsabilidade do proprietário do imóvel. Manutenção, ou seja, qualquer coisa que acontecer com a casa, é o dono da casa que tem que arrumar. Você tem que fazer pintura, reforma ali, às vezes é alguma reforma de emergência ou até anualmente, uma vez por ano, você tem que fazer ali uma reforma. A taxa imobiliária, que algumas imobiliárias cobram, que você, que é o dono, tem que pagar. Inadimplência, pessoal. O que é essa inadimplência? É o seu, o morador ali, o pessoal que está alugando o seu imóvel, ele deixa de te pagar o seu dinheiro mensalmente. Então, isso te causa um baita de um prejuízo, não é verdade? Então, na prática, tá? É muito comum ali cair entre 4% a 6% ao ano líquido. Então depende muito da cidade, da gestão, Pode até ser menos por causa de todos esses, esses prejuízos aqui. Então, pessoal, agora a gente vai ver, tá, os pontos positivos e os negativos. Então, os pontos positivos é você ter segurança emocional. O que é, Carol, a segurança emocional? É aquela sensação, tá, de conquista, te dá segurança, Você cria ali um laço emocional com aquele bem que você conquistou. E o bem físico, Carol, o bem físico é quando cada parcela paga, tá, aumenta ali o seu patrimônio. Então é um patrimônio teu, que vai aumentando, então que vai valorizando, tá? O que pode valorizar cada vez mais. Por quê, Carol? Porque conforme vai desenvolvendo o bairro, conforme vai evoluindo ali o bairro, a tendência é só valorizar,
o seu bem patrimonial, que é a sua casa de aluguel, tá? Isso tende a aumentar o aluguel, então muitas coisas boas, né, podem vir juntos com a valorização. E também tem os pontos negativos, pessoal. Que é o ponto negativo? Pode ficar meses vazio, né, com vacância. Então, isso é muito ruim, né? Você ter ali uma casa parada, que não tá, às vezes fica 6 meses, 7 meses parada e você não ganha absolutamente nada. Então isso é muito ruim, né? Pro meio dos negócios, né? Dá trabalho para você manter. Como assim, Carol? Que nem a gente comentou, né? Que tem que fazer reparo na casa. Ainda se estiver parada é pior ainda, né? Porque você, por mais que esteja parada, não tem inquilino, ainda você tem que continuar ali fazendo os reparos na casa, né? E baixa liquidez, tá, pessoal? Então esses são os pontos negativos. E agora, pessoal, vou mostrar para vocês, né, como é investir em fundos imobiliários, os 300 mil reais. Claro que eu vou citar exemplos aqui, são tudo exemplos didáticos, tá, pessoal? Então, muita coisa pode mudar, muita porcentagem pode mudar, não é nenhum número exato, ok? Então, pessoal, né, você vai investir ali os teus 300 mil reais em 8%, tá? Então, 300 mil reais, né, a 8%, você vai ter um lucro aí de 2.400, né? Ou seja, vai render para você 2.400 por mês, se você investir em qualquer fundo imobiliário, né, que paga ali 8%, tá? Então, você já viu ali que tá pagando mais do que um aluguel, que o aluguel lá é 1.800, aqui um fundo que paga ali 8% já paga um pouquinho mais que aluguel, que dá uns 2.400. Mas espera aí, né? A gente sabe que tem seus prós e seus contras. Então agora a gente vai ver os pontos positivos e os negativos de você investir em fundos imobiliários, os seus 300 mil reais. Então o ponto positivo é que você ganha na liquidez. Lembra que você perde lá na casa de aluguel? Isso. Daí você ganha mais diversificação, renda passiva todo mês, o resto da sua vida. Isso é um lado muito bom, né? Estabilidade você ganha, menor dor de cabeça, você não fica sem inquilino. Se acaso isso acontecer, você tem outros fundos que possam, né, pode balancear. Então, um fundo bem diversificado, né? Vários fundos ali bem diversificado. Lembrando, não é só em um, são vários fundos imobiliários bem diversificado. Você pode ter uma renda muito boa. Então você entra como se fosse um inquilino, né? Você ganha ali um aluguelzinho todo mês. Você é o proprietário do aluguel. É que nem é o proprietário. Você também ganha ali uma porcentagem do aluguel todo mês. Então, agora a gente vai ver os pontos negativos, tá? Muita volatilidade, isso acontece com os fundos imobiliários, tá? É risco do mercado, então qualquer coisa pode ali causar a queda do fundo imobiliário ou das ações, claro, não precisa ser só fundos imobiliários, pode ser ações também, ou outros, né? Investimento. Exige o conhecimento, tá? Você tem que estudar, você tem que não só investir, vai algum tempo ali para você ver relatório, você acompanha mês a mês para ver se realmente o fundo tá bom para continuar ou não, se o fundo mudou o segmento ou não, e o risco de vender na hora errada. Então você acaba perdendo dinheiro se você vender o seu, né, o seu fundo ali, ou que seja sua ação na hora errada. Então você também perde. Mas lembrando, pessoal, que eu tô aqui citando exemplos para vocês didáticos, o que pode ser bom, o que não pode. Lembrando que nenhum dos dois estão errados, tá? Você ele tendo um portfólio bem diversificado entre ações, fundos imobiliários, ETFs, né? Então o que acontece? Você também pode investir, né, em aluguel ali para fora. Não é errado, tá? Isso é muito pelo perfil da pessoa, da investidora, tá? Então nenhuma forma de investir tá errada. O importante é que você tá investindo o seu dinheiro. Então qualquer forma que faz render, valorizar o seu dinheiro, qualquer forma assim é válida. Ok? Então a conclusão, pessoal, que comprar o imóvel não é errado, tá? Mas concentrar tudo em um só pode ser muito arriscado, ou seja, você vai lá e coloca os teus 300 mil reais só no aluguel. Ali você compra a casa para alugar. E aquele aluguel fica parado por um ano. Então você perdeu o dinheiro ali, que não você está perdendo. Que você está pagando ainda a prestação da casa. Não é verdade? Você comprou, ainda você tá pagando ali o conserto, manutenção e a casa tá parada. Você não conseguiu ninguém para alugar ainda, né? Então também é certo só num
é prejuízo. E fundos imobiliários trazem mais praticidade, mais diversificação e mais liquidez, tá? Então, nenhum nem outro é errado, mas você colocar ali no mercado, em fundos imobiliários, em ações e diversificar bem a sua carteira, é mais provável que dê boa, né? Que você vai conseguir acompanhar os seus investimentos. Se qualquer coisa que acontecer no mercado, você já vai estar preparado. Então, os dois modos de investir, você tem que se preparar bem, saber muito bem o que você está fazendo. Tá? Dinheiro ali também. Então, pessoal, agora eu vou dar a minha opinião para vocês. O que eu acho? Eu invisto não para mim ter um patrimônio, tá? Eu invisto para mim ter renda, porque a renda ela ajuda a pagar nossas continhas do mês, não é verdade? E esse é o nosso foco, é a gente poder ter uma renda todo mês sem precisar trabalhar, né? Esse é o meu ponto de vista. E a valorização, ela é um bônus. Então, o que acontece? Não adianta nada ter um monte de valorização, mas no final eu não tenho nenhuma renda, né? Claro, cada perfil tem seu perfil de investidor, que eu só tô dando exemplo, tá bom? Então, o que acontece? Esse é o meu perfil, mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Vocês comprariam uma casa para alugar? Ou vocês pegariam esses 300 mil e faziam uma carteira top, bem diversificada, que desse uma renda boa para vocês todo mês? O que vocês fariam? Então, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem simples, mas só pra gente ter uma noção ali quais são os pontos positivos e negativos, tá? E muito obrigado, pessoal. Não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreve no meu canal. Não se esqueça, né, pessoal? É muito fácil. Vai lá, se inscreve, ativa os sininhos para sempre estar chegando notificações para vocês. E muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo, que será maravilhoso.